para se legitimar lá ou em qualquer outro lugar, você tem que demonstrar muito mais, certo? Para conseguir ser reconhecida. Apesar, eu sempre fui tratada com muito respeito, certo? Desde o começo, mas não é fácil, assim, né? Na relação cotidiana, né? Nas mínimas coisas, né? A gente vai sempre sentindo. Então, você tem que fazer muito mais para ser reconhecida. Não que desrespeitem nada, mas de reconhecimento e na área acadêmica, né, tem uma coisa hierárquica. Quando você trabalha a partir da história, né, você é novo em termos, né? Como questão estava colocada muito muito embrionariamente, e aí emerge, né, num determinado momento, toda a questão do gênero e pelas práticas sociais, né? Quer dizer, todo o movimento feminista é desde os anos 60, né? No Brasil, aí ganha, né, uma dimensão muito maior. Tá? Aí tem toda a emergência das mulheres arquitetas, mulheres urbanistas, né? Que é bacana. As mulheres ganhando espaço na sociedade, os temas de pesquisa ganham espaço também, né? Não são coisas autônomas, né? São as práticas sociais, elas vão, né? Elas vão não por acaso, né? Quem for estudar, né, o espaço doméstico vai tocar nessas questões de gênero, né? Até porque o espaço doméstico ele foi afirmado, né, assim, o espaço doméstico moderno, né, que a gente fala, né, dos meados do século XIX até aqui, né, a cidade moderna, ele foi afirmado como um lugar feminino. É vigente, e ainda mais quando a gente vai estudar, no meu caso, estudo, né, a perspectiva histórica, isso é muito claro. Então, assim, eu acho muito difícil descolar uma coisa da outra. Mas muito em função disso, o papel feminino foi afirmado como, né, dentro desse ambiente doméstico. Pesquisas históricas que eu vejo, toda essa tendência não é, né, reafirmar isso, é justamente chamar a atenção para trazer esses questionamentos. Tipo, por exemplo, quando a gente abre uma cozinha para a sala e faz a integração desses dois ambientes, ou a gente hierarquiza menos, né, aquela coisa da área de serviços, né, a gente, sei lá, faz uma reforma, muda, né, de um jeito, né, traz essas áreas de trabalho um pouco mais integradas ou rompe mesmo, né? Claro que eu estou falando muito mais de relação de trabalho, né, dentro da casa, mas ela tem a ver com a relação de gênero, né? A gente deixa mais permeável um espaço em relação ao outro, menos marcado, mas isso também é uma consequência dessas, sabe, o que eu faço na cozinha, ele não precisa estar confinado naquele espaço, ele pode estar integrado com o espaço da sala. Acho que, né, o espaço propicia a mudança dessa relação quando você tem um espaço que é mais fluido, é um espaço que é voltado muito mais para a funcionalidade da coisa do que pensar, não, aqui está segregado. Então, acho que tem a ver também com gênero nesse sentido, né, de produzir um espaço que ele é mais democrático, né, no sentido de que ele está convidando a mais integração e menos separação, fragmentação. Né? Quando a gente fragmenta o espaço, a gente está fragmentando também os usuários daquele, né, fragmentando essas, separando os usuários, né? Então, assim, lógico que o espaço por si só ele não é suficiente para mudar uma relação, né? Ele está em combinação com uma mudança também das relações, né? Então, se você, não adianta você ter uma casa que é toda integrada, né? Se a relação ainda, as pessoas se veem ainda naqueles papéis tradicionais de gênero. A questão do sobretrabalho, por exemplo, é uma questão complicadíssima. Inclusive, a usina sempre, nos mutirões mais recentes, tentou diminuir esse sobretrabalho. Porque, no fim, ele não é só sobretrabalho. No fim, era durante os fins de semana, nas horas de almoço, nas horas livres de socialização, que essas mulheres conversavam.
e percebiam que o problema era o mesmo, né? Que a violência doméstica era a mesma, que a submissão ao marido era o mesmo. Muitas delas trabalhavam como doméstica diarista durante a semana, durante o fim de semana iam para os mutirões e levavam os filhos, porque os maridos nem cuidar dos filhos enquanto elas estavam no mutirão cuidavam. Então, era nessa hora de almoço, no final do dia, tal, que essas conversas aconteciam e que uma começou a mudar e a outra viu e falou, nossa, também vou reagir. E aí isso acho que foi desencadeando, sabe? Uma vai encorajando a outra. Sem dúvida nenhuma, durante esse trabalho de fim de semana que essas conversas aconteciam, sabe? E sem o trabalho de mutirão, isso não ia acontecer com a mesma potência, sabe? Então, eu acho bem complicado falar, é sobre trabalho, somos contra. Não. Não é, porque você não vê que também tem a possibilidade de rolar uma formação política no cotidiano, que aí eu acho, mais transformadora do que participar de uma assembleia uma vez por mês, 2, 3, sabe? Não cria lastro para grandes mudanças. Mulher no canteiro e canteiro limpo, arrumado, organizado, sistematizado. Tem começo, meio e fim. A gente não para o canteiro na hora que acaba o objeto. Vai lá e arruma lá. Quer dizer, isso para os meninos que foram mimados, digamos assim, por uma sociedade que é basicamente feita para poupar o homem para ele sair para o trabalho fora de casa, mas dentro de casa ele não consegue arrumar a cama. Isso no canteiro é muito visível. Terminar o canteiro, colocar todos os instrumentos no lugar e todos os equipamentos no lugar é uma conquista humana, civilizatória. Mas, de qualquer maneira, é uma característica que se aprende, né? Independente de... Eu acho que é uma questão de educação mesmo. Se os pais ensinarem o menino a fazer, também vai fazer. Então, eu acho que tem que ter, mais uma vez, um esforço da gente se unir como gente que pensa com responsabilidade. Situações em país. Quer dizer, é impossível você viver num país que não se sabe o plano. Não se tem plano. Não sabe o plano de distribuição de população, não se sabe. Isso tudo isso tudo é urbanismo, né? Então, acho que tem muita coisa para fazer. Mas sempre teve, né? Sempre teve. Os anos de chumbo também foram desesperadores. A militância foi muito desesperadora. Muito concentrada em termos de capital. Por isso que eu digo, não é uma questão de gênero, é uma questão de luta de classe. Vou dar o exemplo clássico da Franziska Ullmann naquele conjunto residencial em Viena. Foi um concurso da Secretaria de Habitação lá, voltado só para mulheres. Aí você vê o que é diferente nas mulheres em cada parte do processo. Porque quem ganhou em primeiro lugar foi a Franziska Ullmann. Mas o que ela faz? Ela chama o segundo e o terceiro lugar para trabalhar junto com ela. Você vê isso comumente nos concursos, quando os colegas ganham? E aí elas passam a desenvolver juntas o projeto, que é um projeto que começa observando que o trajeto das mulheres de idas e vindas na cidade é um trajeto, como a gente já percebeu, muito mais cheio de coisas do que o trajeto dos homens. Então, elas decidiram incorporar no térreo do prédio uma série de comércios e serviços. Quando a prefeitura diz que, desculpe, isso não é possível porque é contra a lei. E o que elas dizem? Se não mudar a lei, nós somos o primeiro, o segundo e terceiro lugar. E aí, o que aconteceu? Mudou a lei. Então, veja que interessante, né? Todo o processo. E aí elas incorporam comércios e serviços, elas fazem a creche num ponto equidistante para todo mundo, para ninguém ter que andar muito. Elas vão colocar fachadas ativas em todas as fachadas, porque a gente sabe que isso é uma questão importante de segurança. Tudo isso é porque elas são mulheres. Então, é claro que muda, né? Aí vem a sua questão, mas será que isso não nos tornaria estigmatizadas com essa ideia da sensibilidade?
Eu não colocaria no plano da sensibilidade. Algumas mulheres arquitetas, óbvio, são sensíveis. Algumas mulheres não são. Alguns homens arquitetos são, por acaso, sensíveis. Outros não são. O meu ponto aqui é, sensibilidade não é a questão. O que é a questão é civilidade. Civilização é um processo social, educativo. Você aprende a ser civilizado. O que acontece é que as mulheres são mais civilizadas, porque as pessoas impõem a elas critérios de civilização mais duros. Então, o que a gente tem que, eu acho, que a gente precisa chegar à conclusão com os nossos pares, pessoas de todos os níveis, é civilidade é uma obrigação das pessoas que vivem em comunidade. Agora, sensibilidade significa o quê? Sei dizer, florzinha? O que é sensibilidade em arquitetura? Eu acho que sensibilidade é uma palavra bem pouco, digamos assim, precisa, quando utilizada por várias pessoas para descrever as mulheres. Fundamentalmente masculino. Masculino e machista, né? Bem machista. E isso não é só na FAU, né? Isso é em quase todas as escolas. Isso não reflete a profissão, né? Porque a gente tem mais 66% dos arquitetos são arquitetas, e que efetivamente trabalham, que produzem. Que isso não se reflete na docência, na área de projeto, e grande parte desses arquitetos trabalham com projeto, mas também acho que é um reflexo também de um arquiteto que eu não sei se existe mais, sabe? No sentido do arquiteto autor, do arquiteto artista, e é muito dono do saber, é mais indivíduo e menos coletivo. As mulheres, por exemplo, na metrópole paulistana, elas andam mais do que os homens, elas usam mais transporte coletivo do que os homens, que usam mais carro, transporte individual. Quem são esses homens, né? Então, os homens que vão fazer as políticas rodoviaristas e vão ampliar, vão fazer a 5ª, 6ª, 7ª pista da Marginal, né? Enquanto para as mulheres a reforma que mais afetaria o seu cotidiano na mobilidade seria dos espaços públicos, das calçadas, o caminho da casa até a escola, ou seja, mais locais, né? Menos metropolitanas, né? E que permitam que ela faça mais paradas, né? E a abordagem do transporte, ao invés de ser essa abordagem que pega principalmente historicamente o transporte do trabalho, casa-trabalho, teria que pegar todas as etapas, né? Os pequenos trajetos que a mulher faz para garantir o seu espaço de reprodução social, na casa, doméstico, no espaço público, como ela vive a cidade. Difícil esse discurso, ele é importante para fazer emergir que a cidade é vivida diferente entre mulheres e homens, mas não ajuda na hora de encaminhar, porque cria um antagonismo, né? Então vem as pessoas e falam: Paula, você está querendo separar as calçadas agora? Você quer uma calçada para mulher, uma calçada para homem? E eu fico chocada, porque a grande dificuldade de você ter uma abordagem de gênero do planejamento é que o planejamento tem como objetivo ser bom para todos, né? Ele se preocupar com a totalidade, com o universal, né? E na abordagem de gênero eu estou falando, olha, na hora que você pensa universal, esse universal tem poder, ele está sendo pautado por relações de poder. Então esse universal vai ser branco, masculino, de elite, e não preocupado com as diversas formas de opressão que o território faz emergir, como racismo estrutural, como relações patriarcais históricas, né? E aí então a gente toca nas feridas da sociedade, né?